Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna, concurseiro de todo o Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Direito administrativo, o tema da aula de hoje é o órgão público, órgão e agentes públicos. Vamos entender o que são órgãos públicos, a sua conceituação, a sua inserção, a sua contextualização no âmbito da administração pública e, na sequência, já começar a relacionar o órgão com os seus agentes. Então, para eu entender o que é um órgão público, primeiro eu tenho que fazer a sua contextualização no âmbito da administração pública. E, para tanto, você precisa saber distinguir entre desconcentração e descentralização administrativas. Conceitos, aliás, cobrados nas provas. Então, nós precisamos distinguir a desconcentração, coluna da esquerda, da descentralização, coluna da direita. Na desconcentração, eu tenho uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica é sempre de direito público. Aqui nós temos as pessoas políticas, como base da desconcentração e da descentralização. As pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, de um lado, eu tenho a pessoa política. A partir dessa pessoa política, eu tenho a desconcentração. A desconcentração envolve apenas a pessoa política, não envolve a criação de uma outra pessoa jurídica. Então, na desconcentração, eu tenho uma única pessoa jurídica e uma distribuição interna de competências. Essa distribuição é feita justamente entre os órgãos públicos. Distribuição interna de competências. O que é competência? Nesse primeiro momento, você tem que entender que competência é atribuição. A competência, a esfera de competência da administração corresponde ao conjunto de suas atribuições. Então, na desconcentração, eu tenho uma única pessoa jurídica de direito público e essa pessoa vai realizar uma distribuição interna de competências para organizar. A administração pública é uma organização, então precisa estar organizada para que realize as suas atividades com eficiência, respeitando ao princípio constitucional da eficiência. Então, a administração pública faz lá a desconcentração da seguinte forma, distribuindo internamente as competências entre órgãos. Então, os órgãos são unidades de competência, daqui a pouco nós vamos conceituar direitinho, dentro da administração pública. Aqui eu tenho a chamada desconcentração. Veja que aqui, esse retângulo com bordas arredondadas, ele traz a administração pública e internamente ela está distribuindo competências, atribuições entre órgãos. Essa distribuição interna é a desconcentração. Para memorizar, tem um bizu. Como que a gente se desconcentra? A gente se desconcentra na nossa cabeça. Então, é internamente que eu me desconcentro. Às vezes, até fatores externos me levam a desconcentrar-me, mas eu me desconcentro internamente. Então, eu sempre vou lembrar que a desconcentração é interna, é a distribuição interna de competências. Na desconcentração, surge a figura da administração pública, administração direta. A chamada administração direta, ela é fruto da desconcentração. E essa distribuição entre órgãos. Os órgãos são os departamentos da administração pública. Não é objeto da aula de hoje, mas o contraponto da desconcentração, que é interna, é a descentralização, que é externa, e envolve a criação de outras pessoas. Então, na desconcentração, eu tenho
mais de uma pessoa jurídica. Aliás, na desconcentração eu tenho apenas uma pessoa jurídica. Já na descentralização, eu tenho duas pessoas jurídicas. Uma é a própria administração pública direta, é o próprio Estado, é a própria pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal ou município, tá? Essa é que vai realizar a descentralização, mas a descentralização é um movimento para fora, é um movimento externo, para que a máquina pública da administração direta não fique muito inchada com aquela quantidade de órgãos, não seja um grande elefante branco, é necessário descentralizar para outras pessoas. Há várias formas de descentralização, mas a descentralização para a administração indireta é uma distribuição externa de competências de uma pessoa jurídica para outra. Então, aqui eu tenho o Estado, e o Estado ele vai criar outras pessoas jurídicas e descentralizar a sua atividade para elas. Então, a descentralização é externa. Veja que é para fora do Estado, envolve outras pessoas jurídicas que podem ser de direito público, mas também veremos podem ser de direito privado. A descentralização é tema para uma outra aula. Nesta aula, nós estamos tratando especificamente da desconcentração, porque o tema é órgão público e agentes. E os órgãos públicos, você já viu, que surgem na administração direta, no âmbito da desconcentração, e não na esfera da administração indireta, que corresponde a essas pessoas criadas no âmbito da descentralização. Então, ó, o tema de hoje não é descentralização, é desconcentração. E sobre desconcentração, eu trouxe aqui um exemplo para você entender. Eu tenho aqui a administração, toda organização a gente costuma representar por um triângulo, uma pirâmide, na verdade, isso é pirâmide, só que como eu não sei desenhar em 3D, eu desenhei um triângulo. E aí você imagina aí uma pirâmide. Esta pirâmide traz no seu topo a Presidência da República, que é um órgão público, que vai se subdividindo essa administração pública direta por meio de desconcentração. Aqui eu tenho a estrutura da administração pública indireta, e está acontecendo no âmbito da administração a desconcentração. A partir, portanto, da Presidência da República, vão surgindo órgãos subordinados, distribuindo as atividades internamente. Então, por exemplo, subordinado à Presidência da República, eu tenho o Ministério da Economia. Ao Ministério da Economia, você tem vários órgãos subordinados, vinculados à Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria de Previdência. Veja que são todos órgãos públicos, órgãos no âmbito dos quais se perfaz a desconcentração administrativa, a distribuição interna de competências. Veja que cada um desses órgãos tem as suas competências. Eu vejo aqui que a Receita Federal vai cuidar, por exemplo, da arrecadação e fiscalização de tributos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Advocacia Pública da Fazenda Nacional, o Tesouro Nacional e assim por diante. O Ministério da Economia tem a coordenação de todas essas atividades desconcentradas. É claro, pessoal, que a desconcentração não é apenas em relação a um único órgão que vai a ele se subordinando diversos órgãos. À Presidência da República estão subordinados diversos ministérios. A estrutura é grande. Então, para você entender, a administração direta no âmbito da qual estão os órgãos públicos, é um conjunto de órgãos componentes da pessoa política. Então, veja
que a administração direta, no âmbito da desconcentração dessa distribuição interna de competências, é um conjunto de órgãos, como você viu naquela figura que eu mostrei inicialmente. Esses órgãos, no âmbito federal, estão vinculados à estrutura da Presidência da República. Então, eu tenho ali, se constitui essa administração direta dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e ministérios. Esses serviços integrados são justamente os órgãos públicos. Esses órgãos públicos, definidos dentro da administração pública direta, estão estruturados a partir de um decreto-lei muito antigo, que é o 200 de 1967. O Decreto-Lei 200 de 1967 rege essa estrutura da administração pública até hoje, pelo menos a base dela, dividindo-a em administração direta, com desconcentração, e indireta, descentralização. Na desconcentração, as unidades básicas da desconcentração são os órgãos públicos, os serviços integrados à Presidência da República. Então, você observa aqui que nós temos a desconcentração por meio de órgãos públicos. Num outro exemplo, para você entender melhor, aqui está a Presidência da República. A ela estão vinculados os ministérios. Economia, que foi nosso exemplo, aqui pode ter, por exemplo, saúde, aqui pode ter, por exemplo, transportes e todos os ministérios. E a esses ministérios estão subordinados órgãos de suas estruturas, os órgãos do Ministério da Economia, que já citei, e aqui vamos exemplificar também com órgãos vinculados aos diversos ministérios. Estamos falando aqui de órgão público, de distribuição interna de competência. E aí eu já consigo conceituar órgão público e, além de conceituar órgão público, dar o complemento necessário para que foquemos no tema da aula, já inserir nesse órgão público os agentes públicos. Então, o conceito de órgão público, nós já conceituamos a administração indireta e vimos que a administração indireta é fruto da distribuição interna de competências da desconcentração. O órgão público, ele vai ser, nessa desconcentração, conceituado, vamos trazer aqui para você a telinha, da seguinte forma, conforme professor Eli Lopes Meirelles citou. Eu sempre informo isso. É para estudar pelos livros do professor Eli Lopes Meirelles para o concurso? Não, não estuda para concurso pelo livro do professor Eli. Porque eu tenho uma notícia muito triste. O professor Eli já morreu e já faz tempo que ele morreu. Mas já faz muito tempo que ele morreu. Então, melhor não estudar pelos livros do Eli. Mas os grandes conceitos utilizados nos livros buscam em autores clássicos essas conceituações. E a definição de órgão público do Eli Lopes Meirelles é magistral. Vamos buscar aqui, então, a definição do professor Eli. Os órgãos públicos são centros de competência instituídos para desempenhar funções estatais. Veja, o órgão público, ele é centro de competência. A competência é um conjunto de atribuições. Então, ali, a competência do órgão público é desempenhar funções estatais. Então, o órgão público é um centro de competência que desempenha funções estatais. Eu dei o exemplo da administração pública federal, mas nós temos que lembrar de um termo jurídico muito importante, que é a simetria. O que a Constituição Federal prevê para a administração federal, vale também para as estaduais, municipais e do Distrito Federal. Então, essa estrutura que a gente fala, Presidência da República e os ministérios a ela vinculados, nós também temos no plano estadual, o governo do estado e as secretarias de estado. A partir daí que vai se concentrando as competências para o surgimento de órgãos públicos, cada quais com suas atribuições.
A mesma coisa no município, a prefeitura e aqueles secretários, aquelas secretarias de Estado a ela vinculadas. Então, as funções estatais são desempenhadas em cada órgão público. Se você vai, por exemplo, numa unidade básica de saúde, você está em um órgão que tem por função prestar serviço público de saúde, o órgão vinculados, se for municipal, à Secretaria Municipal de Saúde. Se você frequenta uma escola, o seu filho ou o seu irmão frequenta uma escola pública, ali eu tenho um órgão de educação, vinculada, por exemplo, à Secretaria Estadual da Educação. A Receita Federal, que aqui citei, é um órgão público da esfera federal. E aqui nós vamos para os 3 poderes, porque o Poder Judiciário também desempenha atividade administrativa de forma atípica. O Poder Legislativo, a mesma coisa. Então, no Poder Judiciário, um tribunal é um órgão público, tá? Um tribunal, qualquer tribunal, qualquer fórum, qualquer juízo, também desempenha atividades administrativas atípicas e, por desempenhar funções estatais, temos ali, sem dúvida nenhuma, órgãos públicos. Agora, esses órgãos públicos desempenham as suas atividades através de seus agentes. Os agentes são pessoas físicas vinculadas aos órgãos públicos. São pessoas físicas que atuam no âmbito do órgão público. Então, um juiz, um analista judiciário, um auditor da Receita Federal, são agentes públicos. Agentes públicos que atuam no órgão público. Quem desempenha a atividade estatal é o agente? Toda a atividade estatal é imputada, a atividade é imputada à pessoa jurídica. A pessoa jurídica é que é responsabilizada por tudo que acontece lá. Então, quando um professor assume a função de delegado de ensino, é a delegacia de ensino que vai atuar, e não o professor fulano de tal. Quando alguém lavra um auto de infração na fiscalização do município, porque houve uma transgressão de uma norma de postura, quem está praticando aquele ato é a prefeitura, é a secretaria, não é aquela pessoa física. Então, o agente é a pessoa física que ocupa um cargo dentro de um órgão público. Para fins de órgãos públicos, o agente é aquele que ocupa um cargo, exerce determinadas funções dentro do órgão público, mas quem atua é o órgão público. Perfeito? Então, nessa aula, nós aprendemos que os agentes são as pessoas físicas que atuam nos órgãos públicos. Os órgãos públicos são fruto da desconcentração administrativa. São unidades de atribuição que desempenham determinadas funções estatais, competências. Fruto, repito, da desconcentração. E eles estão todos postados na estrutura administrativa no âmbito da administração direta, pois são consequência de distribuição interna de competências. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna, muito obrigado por se conectar com uma aula de Direito Administrativo, mais uma aula de Direito Administrativo do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E o tema de hoje é o órgão público e seus agentes, órgão e agentes públicos. Vamos contextualizar o agente público no âmbito do órgão público. Então, não é o foco da aula, é o agente relacionado ao órgão público em que atua.
E nesse âmbito, nessa esfera, nós começamos sempre com o conceito de órgão público. Então, órgãos públicos são centros de competências para o desempenho de funções estatais. Lembre-se que o órgão público ele é fruto da desconcentração administrativa, da distribuição interna de competências no âmbito da administração pública. Então, cada órgão que vai sendo criado tem as suas funções estatais, e ali só se desempenham funções estatais, serviço público, fomento, intervenção, enfim, as diversas atividades estatais, poder de polícia, são exercidas nos órgãos públicos, seja ele qual for o órgão público. Então, ali são centros de atribuição, fruto, consequência da desconcentração administrativa. Então, observe aqui que nós temos a estrutura da administração pública e os órgãos públicos vão sendo criados. No âmbito federal, começa com a Presidência da República, a ela se subordinam os diversos ministérios, depois aos ministérios, a cada ministério, as suas respectivas outras unidades administrativas, outros órgãos, secretarias, superintendências, unidades de atendimento, etc. Então, você vê que a desconcentração ela é infinita. A administração vai distribuindo internamente as competências, sem que haja a criação de outra pessoa jurídica de direito público. Então, eu dei exemplo aqui do federal, mas nós temos no âmbito estadual e no âmbito municipal também, respectivamente, os governos estaduais e seus órgãos públicos a partir da estrutura das secretarias de governo, e no âmbito municipal, os governos municipais e os órgãos públicos vinculados à prefeitura municipal. No âmbito estadual, vinculado ao governo do estado, e no âmbito municipal, à prefeitura municipal. Esses órgãos públicos são ocupados pelos agentes públicos. Então, as funções estatais nos órgãos públicos são exercidas através de seus agentes, e esse é o grande foco da nossa aula de hoje. Um agente público atua no âmbito de um órgão público. Esses agentes públicos são sempre pessoas físicas. Eu vou ter ali, via de regra, o servidor público. Mas eu posso ter outros tipos de agentes públicos. Por exemplo, agentes públicos designados, agentes públicos que vêm em colaboração, particulares em colaboração com o Estado, um mesário eleitoral, por exemplo, numa eleição. Você observa que os órgãos públicos, isso vale tanto para poder executivo quanto a poder judiciário. Você vai lá no poder judiciário, você pode ter um conciliador exercendo ali a sua atividade. Nós temos as atividades administrativas no âmbito também do poder judiciário, que as exerce de forma atípica. A função típica do judiciário qual é? Exatamente, julgar. Atipicamente, ele também, poder judiciário, exerce atividades administrativas. Essas atividades são exercidas pelos agentes, pelo analista, pelo técnico, pelo juiz de direito, enfim, pelos agentes, exemplificando aqui com o poder judiciário. Entretanto, os atos administrativos praticados por esses agentes não são imputados ao agente, ou seja, não é o agente que é considerado o responsável pela prática daquele ato, o autor daquele ato. Os atos dos agentes, pessoas físicas que atuam no âmbito da administração, são imputados à pessoa jurídica de direito público, ao Estado, genericamente falando, à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município. É o que nós chamamos de teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Conforme o conceito aqui que nós estamos utilizando do professor Eli Lopes Meireles,
A atuação desses agentes é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Então, não é imputada ao agente. Não é ele que é considerado responsável pela prática do ato. Quando um juiz de direito, diretor de um fórum, ele determina a abertura de uma licitação pública, aquele ato administrativo é imputado ao órgão judiciário e não ao juiz, à pessoa física do juiz. Um analista judiciário, quando requer suas férias, está ali fazendo um pedido para a administração pública. O ato de concessão não é da autoridade que concedeu. O ato de concessão do gozo de férias é do órgão público e não da pessoa física do agente que concedeu essas férias. Perfeito? Para ficar claro, eu fiz aqui uma ilustração. Então, eu tenho o Estado, aqui sempre lembrando, pode ser União, Estado, Distrito Federal ou município, as pessoas políticas, que tem lá os órgãos públicos na sua estrutura interna. Esses órgãos públicos são centros de atribuições. Aqui a lista de competências de um determinado órgão público. Nesse centro de atribuições, as atribuições são desempenhadas pelos agentes. Veja aqui um agente público. O agente público, que é a pessoa física que atua no âmbito do órgão público, esse agente público, quando ele atua, quem está atuando é o órgão. Ele realiza a atuação do órgão público. E essa atuação é imputada. O que significa ser imputada? É atribuída. Diz-se que quem praticou aquele ato foi o agente? Não. É imputada ao órgão público. Então, a atuação do agente é imputada ao Estado. A atuação do agente é imputada não a ele próprio. A vontade que está sendo manifestada ali, volitivo vem de vontade, por isso imputação volitiva, a imputação de vontade é feita ao Estado. Daí a teoria do órgão, porque é o órgão que atua e não o agente. Veja que essa teoria, a teoria do órgão, da imputação volitiva, fundamenta um aspecto muito importante do direito administrativo, que é a validade dos atos praticados por funcionários de fato, ou agentes de fato. O que é um agente de fato? É alguém que está investido num cargo, numa função pública, mas de forma ilegítima. O agente de fato está desempenhando uma função estatal, mas não deveria estar ali. Imagine você, alguém que foi aprovado num concurso público, mas depois vem a se descobrir que houve fraude no concurso, e o concurso é anulado e, por consequência, a nomeação daquele agente. Veja que durante o período em que esse agente atuou lá no órgão público, até anular o concurso, ele praticou vários atos. Esses atos valem? Ora, a nomeação dele foi anulada por conta de um vício que aconteceu lá atrás. Mas a administração havia legitimado a sua investidura ali. Então, esse agente, que não será mais agente público, que terá sua nomeação anulada, os atos que ele praticou são válidos? Como os atos não são imputados à pessoa física, ao agente, mas sim ao Estado, então, com base nessa teoria do órgão, os atos são válidos, porque foi o órgão que praticou o ato e aquele agente estava ali investido. Portanto, pela teoria da imputação volitiva, nós temos o seguinte: a teoria da aparência como sua consequência. O que é a teoria da aparência? Os atos praticados são aparentemente válidos. E essa aparência é uma aparência que tem por consequência o quê? A grande consequência é que quando o ato é aparentemente válido, porque o agente ali investido realmente está ali legitimado pelo Estado, nesses casos
nós temos a validade dos atos praticados por aquele agente. Então, os atos que ele praticou são considerados válidos. Imagine você que isso acontece num tribunal de justiça. Então, no tribunal de justiça, nós temos um servidor, passou do concurso, depois descobre-se que foi fraudado o certame. É anulada a nomeação. E no período que ele praticou atos administrativos, são válidos os atos? Os atos são válidos. Eu parto desse pressuposto. A princípio, são válidos, porque ele estava investido ali pelo Estado. O Estado colocou ali. Indevidamente? Indevidamente, mas o colocou ali. Então, para todos os terceiros de boa-fé que foram destinatários dos atos que ele praticou, aquilo era aparentemente válido. Por isso é que esses atos são considerados válidos. Mas há alguns poréns. Eles são considerados válidos enquanto não invalidada a investidura. A partir do dia da anulação, aí não são mais válidos os atos. E segundo, desde que esses atos não contenham outro vício. Tá? Desde que esses atos não contenham, desde que não existam outros vícios. Se existirem outros vícios, aí muda totalmente de figura. Se existirem outros vícios, muda totalmente de figura. Estou dando uma ajeitada aqui na tela, que a minha tela saiu do ar. Tudo bem? Então, se tiver qualquer vício diferente desse da investidura no ato praticado, o ato é inválido. Que exemplo de vício? Vamos imaginar que o ato não seguiu a forma prevista em lei. Não é porque foi aquele agente de fato que praticou o ato, agente de fato é aquele que está lá, mas não deveria estar. Não é porque foi ele que praticou que o ato está sendo anulado. O ato vai ser anulado porque continha um vício de forma. Ou então, vício de objeto. O ato foi ilegal. Então, se tiver uma outra ilegalidade no ato, aí ele não vai valer. Então, são dois requisitos para que o ato praticado por agente de fato, aquele agente indevidamente investido, seja válido. O ato, primeiro, só vale até ter sido praticado até o cancelamento, a anulação da investidura. E segundo, desde que não haja outros vícios. Satisfeitas essas duas condições, aí nesse caso, o ato praticado pelo agente de fato será considerado válido. Perfeito? Bom, e o dinheiro que esse agente recebeu enquanto esteve ali indevidamente investido? E o salário, será que ele tem que devolver? Se os atos dele perante terceiros vão valer, satisfeitas aquelas condições, e a remuneração que ele recebeu? Bom, a remuneração que ele recebeu é uma remuneração que nós precisamos saber como que fica, né, como ficam esses valores, quando for invalidada a investidura. Nós temos uma linha do tempo em que a investidura foi considerada indevida. A partir daqui, todos os atos são nulos. Até aqui, os atos valiam. A partir daqui, é indevida. Está vendo aqui na timeline, na linha do tempo? Bom, a partir do momento que é indevida, nós temos o detalhe do funcionário que recebeu salário, que recebeu remuneração. Ele tem que devolver? O que diz a jurisprudência é o seguinte: anulada a investidura, tá? A partir do momento que a investidura foi anulada, aqui foi investidura indevida. Beleza. O funcionário vai atuar e vai praticar atos. Os atos são válidos com aqueles requisitos que nós vimos. Só valem até aqui, até a anulação. E além de só valer até a anulação, não pode ter outros vícios que os tornem nulos. Perfeito? Bom, ele recebeu o salário, agora a anulação da investidura foi feita. Ele tem que devolver
esse salário que recebeu? Essa remuneração, esses valores? A jurisprudência tem o entendimento de que não tem essa obrigatoriedade de reposição aos cofres públicos, pois seria enriquecimento indevido do Estado. Verdade. Imagine você, o agente trabalhou para o Estado de graça. O Estado investiu. Está certo que foi fraude, mas o Estado não viu a fraude a tempo. Então aquele agente atuou, praticou atos, e esses atos foram considerados válidos. Agora, se ele tiver que devolver o salário, porque efetivamente ele trabalhou, haverá um enriquecimento indevido do Estado. O Estado recebeu um trabalho de graça. Então, não tem que devolver também os valores. Perfeito? Para arrematar esse assunto, eu fiz duas questões aqui, trouxe para você duas questões que são clássicas de concursos, caíram no INSS, mas são clássicas de concursos. Os órgãos administrativos, ao contrário das entidades, têm personalidade jurídica própria. Então, veja, os órgãos têm personalidade jurídica própria e podem postular em juízo. Muito importante essa questão. Órgão tem personalidade jurídica? Não. Ele é um departamento da administração direta. E justamente por isso também não pode postular em juízo, não pode ser parte em processo. Parte em processo é o Estado. A União, o Estado, Distrito Federal, o município. Portanto, o erro aqui é dizer que o órgão administrativo tem personalidade jurídica. Ao contrário, eles não têm personalidade jurídica. E também não podem postular em juízo. Item 1, errado. Uma segunda questão aqui. De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica se dá por meio de órgãos públicos. Então, a manifestação de vontade por meio de órgãos públicos. Perfeito. Ou seja, essa teoria, quando o agente manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Então, veja, a agente tem a sua atuação atribuída ao Estado. O que nós temos aqui? Teoria da imputação. Teoria da imputação volitiva, teoria do órgão. Aqui está o examinador dizendo claramente que é o agente que atua pelo órgão público, mas que essa atuação é imputada, é atribuída ao Estado. Portanto, aqui, um item, uma questão, CESP, que está correta a afirmação. Você pode assinalar certo com tranquilidade. Um grande abraço e até a próxima aula.